Ela me mandou ontem. Ah, é tipo isso que você quer? É, só que menos infantil, porque era pra... Bom, pessoal, vamos começar então? Vou compartilhar aqui com vocês o slide que a gente estava trabalhando ontem. A gente terminou aqui, né, nessa análise de velocidades, né? A gente terminou falando lá de período e de frequência, que foram os últimos tópicos, né? Hoje a gente vai comentar um pouco mais especificamente sobre as velocidades, tá? E aí a gente faz um exercício junto aí para treinar esses aspectos aí principais do movimento circular, tá bom? Esse slide de velocidade eu já liberei para você, já está lá no Niclass, lá na aula de segunda-feira, tá? Mas a gente lê aqui com calma e explica as ideias, tá? Pessoal, a gente aprendeu que velocidade lá no comecinho do ano é a variação do deslocamento no tempo, variação da distância no tempo, variação do espaço no tempo, né? Só que a gente viu lá no começo dessa aula que o movimento circular, ele tem dois deslocamentos, né? Ele tem um deslocamento linear, que é aquele que é feito na borda, na beirada da circunferência, que é o ΔS que a gente usa, né? E tem aquele deslocamento do ângulo, da fatia de pizza, do ângulo da fatia de pizza, né? Que varreu para formar o deslocamento. Então tem o deslocamento linear e tem o deslocamento angular, né? Já vimos isso. Então, como existem dois deslocamentos, também vão existir duas velocidades, tá bom? Uma vai usar o deslocamento linear, outra vai usar o deslocamento angular. Todas elas continuam dividindo pelo tempo, né? Velocidade é sempre o deslocamento dividido pelo tempo. Só que agora a gente tem o linear e tem o angular. Essa é a diferença aí dos outros movimentos que a gente já estudou nos módulos passados e no bimestre passado, tá bom? Então olha aqui, ó. Primeira velocidade que a gente tem, pessoal, é a velocidade que a gente conhece lá do primeiro bimestre, é a velocidade ΔS dividido por ΔT. E agora ela vai receber um sobrenome. Vai ser velocidade linear. Por quê? Porque ele vai utilizar o deslocamento linear, que é o ΔS, que a gente viu na outra aula, e o tempo, tá bom? ΔS por ΔT é a velocidade linear, do jeito que a gente já conhece. Por isso que está aqui, ó. A unidade é a mesma também que a gente já trabalhava, metros por segundo. Então, o deslocamento linear tem que estar em metros e o seu tempo em segundo sistema internacional, ok? Só que aqui vem uma sacada, pessoal, bastante interessante que a gente pode fazer, ó. Eu vou desenhar um círculo, lógico que muito mal desenhado, mas com a sua boa vontade aí você vai entender, tá bom? Então, vamos fazer uma seguinte ideia, pessoal. Tem um carinha aqui que começa aqui, ó. Aqui é o início, tá bom? Pensa lá que é a pista de atletismo lá. Não é exatamente um círculo, mas vamos aproximar, né? E o cara vai dar uma volta completa. Anda aqui na beirada da circunferência. Chegou aqui de volta no mesmo ponto que ele começou, tá bom? Então ele deu uma volta completa, ok? Agora, eu gostaria que alguém aí participasse da aula, ou mandando no chat, ou abrindo o microfone, tá bom? Pessoal, qual é o tempo, olha aqui, ó, qual é o tempo necessário para que o corpo dê uma volta completa no ciclo? Como é que a gente chamou isso na outra aula? Tempo necessário para dar uma volta completa. Quem lembra? Qual é o nome desse cara? Já veio a primeira resposta aqui no bate-papo. Mandaram duas respostas como período. Pessoal, período é o tempo que leva para dar uma volta completa no ciclo? Tá certo isso? Tá certo, né, pessoal? Vimos, relembramos na aula de ontem, tempo para dar uma volta completa vai ser o período, que é o T maiúsculo que a gente aprendeu, né? Agora vamos pensar junto agora. Atenção. O ΔS, pessoal, é essa linha vermelha aqui que eu desenhei, né? Que é a volta completa no ciclo. Nem sempre o cara vai dar uma volta completa, né? A gente só está tentando padronizar para chegar numa equação um pouco mais fácil da gente trabalhar aqui no movimento circular, tá bom? Então,
Se eu avaliar uma volta completa, o tempo é o período, ok? E o ΔS que ele vai percorrer é essa distância dessa linha vermelha aqui que eu desenhei, ok? Agora vamos pensar, pessoal. O ΔS é de um círculo, né? Esse círculo, eu vou dizer que ele tem um raio R. O que é raio? É a distância da beirada até o centro, né? Do centro até a borda é raio. Lembre aí agora dos seus conhecimentos de geometria da circunferência. Qual é o valor de uma volta completa da circunferência? Como que isso chama? Quanto que vale a volta completa na circunferência? Quem lembra disso? Quem manda aí no chat? Quem abre o microfone para falar? Como que chama a volta completa da circunferência? Quem lembra disso? Alguém mandou aqui, deixa eu ver. Falaram que é diâmetro. Pessoal, a volta completa na circunferência é o diâmetro? Mandaram diâmetro aqui. 2 pessoas já falaram diâmetro. Tá certo? Diâmetro, pessoal? Sim ou não? Não tá, pessoal. Vamos lembrar. O que era o diâmetro? Eu vou desenhar aqui na circunferência. Ó. Vou trocar de cor. Vou colocar um verdão. Diâmetro, pessoal, é isso aqui, ó. É a distância da beirada até a beirada. Só que tem que passar pelo centro. Isso aqui é o diâmetro. Diâmetro é igual a... Vou até escrever aqui, ó. Diâmetro é o dobro do raio. 2 vezes o raio. Ok? Então, não é isso que a gente está perguntando. O diâmetro tem a ver com circunferência, mas eu quero saber a beirada. A voltinha da circunferência. Alguém lembra o nome disso, pessoal? Ninguém lembra? A voltinha, pessoal, da circunferência se chama perímetro. Perímetro. Professor, mas perímetro não é a soma de todos os lados? É. Só que, pessoal, quantos lados tem uma circunferência? Ah, professor, tem um lado de dentro e tem um lado de fora. É, pessoal, não é assim que funciona, né? Então, realmente, o perímetro dos polígonos é a soma dos lados, né? Mas no caso da circunferência, pessoal, é como se você, eu comentei um pouco isso ontem. Você pega um barbante, coloca em volta da moeda, da circunferência que você tem aí, e depois você estica esse barbante. Vai te dar uma distância. Essa distância da circunferência a gente chama de perímetro, que é a voltinha, é a beirada da circunferência. Tá bom? Agora que você lembrou o nome, eu quero ver se você lembra da formulinha que você aprendeu lá no 8º ano. Como que a gente calcula perímetro de uma circunferência de raio R? Como que a gente calcula perímetro de circunferência de raio R? Quem lembra? Já mandaram aqui no chat para mim. Ó, mandaram 2π vezes o raio, mandaram π vezes o raio ao quadrado. E aí? Qual é uma dessas duas? É 2πr ou é πr ao quadrado? Pessoal, π, vou escrever aqui, ó. Π vezes raio ao quadrado, que foi uma das respostas, isso aqui é a área. É a área do disco. É a área da circunferência. Tá bom? πr ao quadrado, que é uma equação que parece, né, com a outra, né? Realmente, às vezes a gente confunde. πr quadrado é área, tá bom? O que é perímetro realmente, que a galera aí respondeu, 2πr. 2π vezes o raio, que vai ser esse ΔS aqui que a gente está calculando. Por isso, pessoal, que a gente pode escrever essa equação aqui, ó, que é a equação que estava no seu slide, né? Para o movimento circular uniforme, o ΔS de uma volta completa é o 2πr e o tempo de uma volta completa é o período. Tá aqui. Então você pode, pessoal, usar essa formulinha direto. Velocidade linear do movimento circular, 2πr dividido pelo período. É daí que vem aquela frase muito famosa, vi 2 pirralho em cima do telhado. Olha que bonitinho, viu? Vi, velocidade, 2 pirralho sobre, em cima do telhado.
Entendeu, né? Você nunca mais vai esquecer. Tá aí, ó. Vi 2π raio no telhado, equação da velocidade linear. Pegou a ideia, bonitão? Entendemos? Tá aí. É daí que vem essa formuleta. Tá bom? E daqui o que cada cara quer dizer, que a gente já comentou. R é o raio da trajetória, o raio do círculo. E o nosso T é o período, ok? Pessoal, formuleta é importante, hein? Pode escrever num quadro, fazer uma moldura e pendurar no seu quarto aí, tá? Pra você olhar todo dia para ela. Vi 2π raio em cima do telhado, V igual a 2πr sobre o período. Beleza? Pegamos a ideia? Show de bola. Vamos em frente, então. A outra velocidade, pessoal, que a gente tem... Deixa eu só apagar esse carinha aqui para não atrapalhar. Ó. Pronto. A outra velocidade que a gente tem vai ser a velocidade angular, né? Porque lembra, a gente viu que tem dois deslocamentos. Tem deslocamento linear e tem deslocamento angular. Então, tem duas velocidades. Velocidade linear a gente chama de v. E a velocidade angular, pessoal, a gente vai usar uma outra letra, que é uma letra grega, né? Que parece, com todo respeito, né? Parece uma bundinha, né, pessoal? Parece aqueles queixinhos lá que tem um furinho. É uma letra grega que se chama ômega, né? É a última letra do alfabeto grego. Tanto que você, se você conhece um pouquinho a Bíblia, tem um texto lá de Apocalipse que Cristo fala que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última letra. É daí que vem, né? Como o Novo Testamento, especificamente o livro do Apocalipse foi escrito em grego, né? Fazia sentido colocar essa menção ao alfabeto, tá? É daí que vem essa análise da letra, tá bom? Eu acho que é mais para o fim de Apocalipse, eu acho que é lá para Apocalipse 21 ou 22, depois a gente confere o texto, tá bom? Então, pessoal, o que vai ser o ômega? É a relação entre o deslocamento angular, o ângulo, e o tempo. E a gente viu ontem, relembramos ontem, que o deslocamento angular, pessoal, a gente não pode usar grau. Lembra? No sistema internacional, a gente tem que usar o rad, que é o nosso amigo radiano. Ok? Tome cuidado com isso. E o tempo é em segundo. Então, o nosso ômega, pessoal, vai estar calculado como sendo radiano por segundo. Tá bom? Essa é a unidade do ômega. Qual que é a formuleta, pessoal? Vamos entender aqui. Ó. Percebe que a ideia é muito parecida com o que a gente tinha aqui no V. O V não é ΔS por ΔT? Sim ou não? O ômega agora, só que ele relaciona o deslocamento angular. E o deslocamento angular, pessoal, a gente viu que ele é o Δθ. É a letrinha que a gente está usando para ângulo, né? Então, velocidade angular, ômega, é igual à variação do ângulo no tempo. Tá bom? Agora, professor, por que vem esse esquema aqui de 2π dividido pelo período? Vamos entender uma coisa, pessoal. De novo, aqui nessa circunferência, estou dando uma volta completa. Ok? Volta completa já vimos. O tempo, olha aqui embaixo, ó, o tempo para dar uma volta completa é o período. Por isso que o T maiúsculo está aqui. Ok? Só que agora, pessoal, eu não quero saber qual é a distância que ele deu em uma volta completa. A distância a gente já fez aqui em cima. O que eu quero saber agora é qual é o ângulo percorrido em uma volta completa. Você sabe isso. Alguém abre o microfone e me manda aí no bate-papo. Qual é o ângulo, pessoal, de uma circunferência completa? De uma volta completa? Vocês sabem. Já mandaram aqui para mim, ó. 360 graus. Tá certo isso, pessoal? É 360? É, né? Uma volta completa, você sabe que corresponde a 360 graus. Mas a gente não pode usar graus, pessoal. A gente tem que usar radianos. E a gente viu, pessoal, eu vou até voltar aqui no slide que a gente viu isso, ó. Aqui, ó. E voltei muito. Pera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Nós vimos, pessoal, que 360 graus corresponde a quantos radianos? 2π, por causa daquela regrinha de 3 que a gente aprendeu a fazer. Então, olha aqui, ó. 360 graus corresponde a 2π radianos. É por isso que naquela equação lá da velocidade, deixa eu passar aqui para frente, que isso aqui a gente já viu ontem, é por isso que na equação do ômega tem o 2π.
Tá vendo? Porque é o ângulo 360 graus que ele trocou por 2π radianos, tá bom? Então, pessoal, essa formuleta você já pode usar direto também, que nem você vai usar direto a formuleta do V, tá bom? Então, velocidade é 2π sobre o período, 2πr sobre o período, V 2π raro em cima do telhado, e a outra, ômega 2π dividido pelo período. São equações parecidas, tá? Cuidado para não confundir. Uma usa o R, a outra não usa o R, tá bom? Professor, qual que eu vou usar? Depende do que o exercício vai te perguntar. Tem exercício que pergunta o V, tem exercício que pergunta o ômega, tem exercício que pergunta os dois. A gente vai treinar isso, tá bom? E a última equação, pessoal, que a gente vai ver é aquela que relaciona as duas velocidades, né? Que dá para ver, pessoal, que o V e o ômega são velocidades bem parecidas, né? Se você pegar 2π sobre o período, ó, vou até dar uma coloridinha nele aqui para você acompanhar a ideia. Ó. 2π sobre o período, que está aqui. Esse cara é o ômega. Né? Só que olha aqui dentro do V. Também tem 2π sobre o período. Tá vendo como encaixou uma na outra? Então, no lugar do 2π sobre o período, pessoal, eu posso colocar o ômega. Tá vendo como ficou? Uma velocidade ficou dentro da outra. Por isso que a gente pode escrever essa equação aqui, ó. Deixa eu apagar o desenho. Ó. Por isso que a gente chega nessa equação que relaciona as duas velocidades. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. V igual a ômega R. Ou para você que gosta de frasezinha para decorar a fórmula, vi uma bundinha rebolando. Olha aí, que bonitinha. Vi uma bundinha rebolando. Frase para você lembrar, nunca mais esquecer das velocidades, pessoal. Velocidade linear igual a velocidade angular vezes o raio. Vi uma bundinha rebolando. Tem gente que gostou aí, que eu sei que está dando risada. Tá bom? Pessoal, cada exercício vai te dar um caminho. Tem exercício que você vai usar essa aqui, V igual a 2 pirralho no telhado. Tem algumas que você vai usar essa aqui, viu uma bundinha rebolando. Depende do que o exercício te deu. Depende das informações. A gente segue por um caminho ou pelo outro. Que nem lá no Move. Professor, eu uso sorvetão, vovô ateu ou torricelli. Depende do que o enunciado te deu de informação. Tá? É assim que a gente vai resolver exercício. Tudo bem, pessoal? Ficou um pouquinho mais claro? Eu concordo que segunda-feira eu só liberei os slides, talvez tenha ficado muita informação solta, mas as aulas ao vivo estão aqui para a gente conseguir conversar melhor e explicar essas ideias. Melhoramos? Pegamos a ideia mais claramente aí? Show de bola? Então vamos treinar num exercício bem bacanão, tá? Então qual que é o nosso combinado para esse exercício, pessoal? A gente vai fazer algumas partes juntas, tá? Então pegue aí o seu caderno, seu lápis, sua borracha, sua caneta, sua canetinha, sua tinta guache, sua aquarela, seu giz de cera, sei lá o que você usa para escrever, tá? E vamos tentar resolver esse exercício junto, passo a passo, com muita calma, sem pressa, tá bom? Esse exercício eu bolei aqui especialmente para você. Tanto, ó, não sei se você está conseguindo ver, ó. Hoje eu estou usando um gorro aqui, ó, que tem a bandeira aqui do Reino Unido, né? E eu coloquei aqui uma questão aqui que fala da London Eye, né? Que é a quarta maior roda gigante do mundo, que está localizada lá em Londres. Eu tive a oportunidade de dar um rolezinho lá em Londres em 2014. Fui passear lá na London Eye, dá para ver quase a cidade inteira. É muito legal, muito legal. Como é que é o esquema aqui então? Vamos ler junto. Ó. Pegou o seu caderno aí? Vai buscar se não pegou, hein? Você vai resolver o exercício junto comigo. Vamos lá. A London Eye é a quarta maior roda gigante do mundo e está localizada em Londres. Possui aproximadamente 150 metros de altura. Pessoal, a altura dela é exatamente 135 metros, tá? Eu coloquei 150 para facilitar a nossa vida no exercício, tá? Vai anotando os dados que você julgar importante aí. 150 metros de altura, ela fica bem próxima lá do Big Ben, que é aquele relojão famoso lá, né? Ela comporta, pessoal, 800 pessoas até, em 25 cápsulas, né? As pessoas elas ficam de pé, não ficam sentadas que nem naquelas rodas gigantes de parquinho aí, né?
As pessoas ficam em pé, tiram foto, e a roda ela não para. Como ela passa bem devagarinho, quando ela está lá embaixo, o pessoal ao mesmo tempo sai num pedaço, no outro pedacinho o pessoal entra com a roda em movimento. São poucos momentos que ela para, tá? Então comporta 800 pessoas em 25 cápsulas. Agora vem informações importantes. A altura dela também é importante. Grifa isso aí, anota aí no seu caderno. Sabendo-se que a roda gigante demora 15 minutos para dar meia volta. 15 minutos para dar meia volta. E que a sua velocidade é praticamente constante. Então ela não acelera, ela não breca. Então a gente pode dizer que o movimento dela é um movimento circular, obviamente, e como a velocidade é constante, vai ser um movimento circular uniforme, porque a velocidade é constante, ok? Ele aproximou aqui para a gente, pessoal, o π igual a 3, para facilitar a nossa vida. Nem sempre ele vai dar o valor de π exato, às vezes ele nem vai dar o valor para você substituir, tá bom? Mas nesse caso a gente vai usar o π. Aí o exercício pergunta 4 coisas aqui para você. Ele pergunta o período da London Eye. Pessoal, quando ele fala revolução, revolução é dar uma volta, tá? Não é a revolução aí que o pessoal quer fazer, de queimar as coisas, não. Revolução para a física não é isso, tá? Revolução é dar uma volta, tá? Então ele quer saber o período de revolução da roda gigante. Ele quer saber a frequência de rotação em hertz, cuidado, em hertz. Quer saber a velocidade angular nas unidades oficiais do sistema internacional e a velocidade linear também em unidades oficiais. Então percebe, pessoal, que ele está perguntando praticamente tudo que a gente viu até agora, né? Período, frequência, o ômega, que é a angular, e o v, que é a velocidade linear, tá bom? Pessoal, eu vou te dar 1 minuto para você responder o item A. Depois a gente faz os outros. 1 minuto para você pensar com esse enunciado qual é o período da London Eye. Pensa com calma, é simples. Já tem gente que me mandou no bate-papo aqui, o Nicolas já mandou. Eu não vou falar a resposta para o pessoal continuar pensando. Gostaria muito da participação de todos. Qual é o período da nossa amiga London Eye? O Nicolas, o Rodrigo, o Gabriel já mandaram e tá certo, viu? Tá certo o que vocês falaram. Então eu vou dar mais um tempinho para o pessoal pensar, ver se eles chegam na mesma resposta. Qual é o período da London Eye? Interprete aí o enunciado e manda a sua resposta. Mais uns segundinhos aí para vocês pensarem. Mais ninguém mandou. E aí, galera, vocês entenderam a pergunta? Para conseguir resolver, você tem que lembrar o que é o período, né? Lembra? O período é um negocinho lá especial. Se você lembrar o que ele é, interpreta uma parte do enunciado que você vai conseguir resolver tranquilamente fazendo a continha de cabeça, tá? Vamos lá, mais alguém aqui mandando bate-papo. Tá, é uma pergunta referente a isso, eu já respondo no quando mais pessoas aí participarem da resposta, eu faço esse comentário, tá bom, Gabriel? Quem mais mandou aqui que eu vi? A Laura mandou. Tá certo, Laura. Você respondeu certinho, parabéns. E aí, pessoal, mais alguém? Qual é o período da London Eye? Vamos pensar junto então aqui, pessoal. Ó, vamos corrigir o passo a passo do nosso exercício. Para resolver o que é período, a gente tem que lembrar o que ele é, né? Já conversamos na aula de segunda, na aula de ontem, na aula de hoje, e daqui para frente isso tem que fazer parte da nossa vida. O que é período? Período é o tempo para que haja uma volta completa. Não podemos esquecer disso, ok? Lembrando da propriedade da definição do que é o período, agora vamos voltar para o enunciado, pessoal. Quarta maior roda gigante, metros de altura, 800 pessoas. Agora, a partir daqui, ó. Sabendo-se que ela demora 15 minutos para dar meia volta. Pessoal,
Se a velocidade da roda gigante é constante, o que isso quer dizer? Que ela percorre distâncias iguais em tempos iguais. Lembra disso lá no movimento uniforme? É uma propriedade de medalha de ouro. Distâncias iguais em tempos iguais. Então, se ela demora 15 minutos para dar meia volta, a outra meia volta que ela precisa dar também vai demorar 15 minutos. Distâncias iguais em tempos iguais. Então, meia volta com mais meia volta, uma volta inteira. 15 minutos mais 15 minutos, 30 minutos, que é também conhecido como meia hora, né? Então tá aqui, ó. Se para realizar uma meia volta, ela leva 15 minutos, uma volta completa, 30 minutos. É só dobrar, né? 30 minutos, pessoal, também é conhecido como 0,5 hora, né? Meia hora. E você pode escrever também essa resposta em segundos, né? Cada minuto tem 60 segundos. Faz uma multiplicaçãozinha aqui esperta. 30 vezes 60, 1.800 segundos. Tá aí. Qualquer uma dessas três respostas, 30 minutos, 1.800 segundos ou meia hora, tá certo. Porque percebe que no enunciado, ó, ele não pediu uma unidade específica do período, né? Então você pode colocar qualquer uma que ele tem que considerar. Nos outros itens, aí sim, tem unidades específicas que ele está perguntando, aí a gente tem que obedecer o que o exercício está pedindo, tá bom? Mas no item A, como não tem uma unidade específica, qualquer uma dessas três vai estar certão. Tudo bem, pessoal? Pegamos a ideia? Então, lembrando do que é o período, a gente busca lá uma pista no enunciado para calcular, tá bom? Então, de fato, assim, perguntaram, professor, qual é o ΔT que eu tenho que considerar? Tanto faz. Se você considerar o ΔT como 15 minutos, tudo bem. Só que daí o ΔS que você considera vai ser só meia volta. Se você considera o ΔT 30 minutos, aí o ΔS vai ser uma volta completa. Então, qualquer um que você utilize vai dar certo, contanto que você faça a correspondência certa na distância que ele percorreu, tá bom? Mas período, esse é só de uma volta completa, período é 30 minutos. Isso não tem como mudar, tá bom? Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu o período? Tranquilo? Agora vamos voltar lá para o item B. O que ele está perguntando? A frequência, tá? Então, pessoal, 2 minutinhos para você aí, olhar no slide da aula, olhar nas suas anotações, qual vai ser o período, perdão, qual vai ser a frequência dessa roda gigante em hertz, ok? Nicolas, o que você mandou tá quase certo, não é bem isso, tá? O Nicolas já mandou a resposta dele aqui da frequência, só que a gente tem que tomar um cuidado, porque para a frequência ficar em hertz, o período tem que estar numa unidade específica. Aí a gente tem que lembrar qual é, tá? Então, pessoal, dá uma olhadinha aí no slide, dá uma olhadinha na apostila, dá uma olhadinha no que você já anotou no caderno. Pense aí, gostaria muito que você tentasse resolver e me mandasse aí o que você fez. Qual é a frequência da, da nossa roda gigante em hertz, tá bom? Um tempinho aí para você pensar.
Vamos voltando. Tem gente que mandou aqui para mim no chat uma resposta. Deixa eu ver. Ó, já tem coisa chegando boa aqui já, hein? Tem coisa boa chegando. Não precisa fazer a conta, pessoal. Deixa infração, tá? Pode deixar infração, não tem nenhum problema. É até melhor porque vai dar um número bem grande, uma dízima periódica, né? Deixa a infração e já tem gente que mandou a resposta certa aqui, tá? Nicolas, Gabriel, parabéns, vocês acertaram, tá? Isso mesmo, show de bola. Dá mais um tempinho para o pessoal responder. O Cauã mandou, tá certo, Cauã. Parabéns, viu, querido? Show de bola. Mais 30 segundinhos para o pessoal terminar de fazer as continhas. Não é difícil, pessoal. Só tem que lembrar qual é o caminho a seguir, tá? A gente vai lembrar juntos aqui, mas não é difícil. Rodrigo mandou também certinho, viu, Rodrigo? Parabéns, querido. Show de bola. O pessoal tá pegando a ideia. Tô gostando de ver. Mais um pouquinho para dar tempo da gente corrigir os outros. Pessoal, para responder esse da frequência, vamos relembrar de um slide aqui anterior, que existe uma relação muito bacana, olha aqui, ó, entre frequência e período. A gente comentou isso na aula de ontem. Frequência é o inverso do período. Período é o inverso da frequência, frequência é o inverso do período. Então, se você tem um, você já descobre o outro. É só inverter. É só inverter, tá bom? Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, pessoal, com a nossa amiga unidade, tá? Por quê, professor? Porque para a frequência sair em hertz, que é a unidade do sistema internacional, o período tem que estar em segundos, pessoal, tá? Não pode usar minuto, não pode usar hora, não pode usar dia, não pode usar nada. Para a frequência sair em hertz, o período tem que estar em segundos. É necessário, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa continha. Ficou tudo rabiscado esse slide aqui, né? Que beleza. Vai adiante aqui, beleza. Vai, meu filho. Isso. Então, olha aqui, ó. O item 1 já corrigimos. Agora olha o item 2, o item B aqui, ó. Frequência, pessoal, a gente sabe que é número de voltas no tempo, né? Dá para fazer dessa forma também. Só que a gente também sabe aquela formuleta que resolve mais fácil, tá bom? Frequência é o inverso do período, tá aqui. Só que a gente viu que o período tem que estar em segundos. Então tá aqui. 30 minutos, já tinha escrito aqui em cima para você, 1.800 segundos. 1 sobre 1.800 e não mexe, viu, irmão? Não precisa fazer a conta, não esquenta a cabeça. Deixa nessa fração, pode ser um número meio feio, mas não tem problema. 1 sobre 1.800 Hz. Frequência vai ser dada em Hz quando o tempo estiver escrito em segundos. Professor, é um número muito pequeno. Concordo. Por quê? Porque o período é um número muito grande. Lembra? Período grande, frequência pequena. São inversamente proporcionais. Beleza, pessoal? Pegamos a ideia? Precisamos relembrar dessa relação aqui, hein? Frequência inverso do período. Tá bom? Vamos adiante agora, vamos para o item C. Agora, pessoal, ele quer a velocidade angular. É o ômega, ok? Vou até passar para o slide anterior para você lembrar da formuleta lá do ômega para você calcular, tá bom? Ó, olha aqui, ó. É esse carinha aqui, ó, tá? Eu quero esse carinha que você calcule para mim o ômega, tá bom? 2 minutinhos aí para todo mundo. Vamos calcular o ômega junto, então. Vamos lá. Ih, tem gente que tá rápida, já me mandaram aqui, ó. Nicolas, tá certo o que você fez, só que dá para você simplificar a sua fração, tá bom? Não tá errado. Mas dá para você chegar naquele esquema lá da fração irredutível, tá bom? E não esquece de colocar a unidade. Qual é a unidade do ômega? Escreve aí para mim. Vamos lá, um tempinho aí para você batalhar com o exercício, tá bom? Não desiste, capricha, eu confio em você, vai lá.
Vamos lá que o chat está bombando, um monte de gente mandou coisa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, colocar as duas frações. Não entendi a do simplificar. Tem gente que está caminhando, está no caminho, ó. Está no caminho. Estamos chegando perto. Quem acertou aqui, ó, deixa eu ver. Tudo bem, Larissa. A aula vai ser gravada, tá bom? Depois você assiste com calma, sem problema, tá bom? Fique em paz. As duas, Laura, as duas formulinhas da velocidade, elas consideram a volta completa, porque elas dividem pelo período, tá? Olha aqui, ó, deixa eu voltar para o slide, ó. Percebe, ó? Essa velocidade que é linear considera o período, né? Então é a volta completa. E o ômega também considera o período. Então, se você usar o período na sua conta, você tem que considerar uma volta completa, tá bom? E é mais fácil considerar isso, né? Porque o período é um valor mais assim, mais redondo para a gente trabalhar, vamos dizer assim. É mais fácil da gente descobrir o período das coisas, mas é claro que funciona, né? O delta S sobre delta T. Mas essa formulinha, ela acho que ela resolve mais exercício para nós, tá? E pessoal, olha aqui a unidade que muita gente perguntou no bate-papo, ó. É radianos por segundo, tá bom? A formulinha do ômega. Radianos por segundo, tá bom? Vamos voltar aqui, vamos ver como é que estão as respostas. Ó, o Cauã mandou certo. Nicolas, simplificar a fração é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Aí você divide aquela fração que você colocou ali na primeira resposta, tá? Gabriel, pensa bem que eu acho que esse valor que você colocou não é bem isso, tá? Tá quase. Vamos corrigir aqui então, que ainda tem o item D para você tentar fazer. Rodrigo mandou certinho, viu, Rodrigo? Acertou, queridão, parabéns. Então olha aqui, ó. O item A já fizemos, o item B já fizemos, olha o item C aqui, ó. Velocidade angular, o que que é? É a variação do ângulo no tempo. É o ômega, é a bundinha, né, com todo respeito. Então qual que é a formulinha, pessoal? Vimos lá no outro slide. Ômega é igual a 2π dividido pelo período, ok? Então vamos substituir, pessoal. O exercício pediu para você colocar o π valendo 3. Esse é o caso que o π é numérico, né? A gente comentou isso ontem. Quando o π for ângulo, é só o π, você não mexe nele, por favor. Agora, o π número, nessas formulinhas que a gente está aqui, você substitui. No lugar do π eu coloquei 3. E qual é o período, pessoal? Tem que ser em segundos, né? Sistema internacional, o período em segundos, já calculamos aqui em cima, 1.800, ok? Tá aqui. Então agora multiplica aqui comigo, ó. 2 vezes 3, 6. 6 sobre 1.800. Pessoal, não está errado esse valor, mas dá para a gente simplificar. Dá para a gente chegar numa fração menorzinha, né? Então eu vou dividir em cima e embaixo por 6, tá bom? Que é o número que dá para dividir. 6 dividido por 6 dá 1. 1.800 dividido por 6 dá 300. Então, 1 sobre 300 não precisa fazer a conta. 1 dividido por 300, deixe em fração, por favor. 1 sobre 300, radianos por segundo, que é ângulo por segundo, unidade do ômega. Tá aí. Esse é o valor da velocidade angular. 1 sobre 300 e deixa assim, viu, pessoal? Não esquenta a sua cabeça. Tudo bem? Beleza? Vamos terminar a aula de hoje, que eu estou com fome e você também. Está na hora da gente ir para o nosso almoço gostoso. Item D de doido. Velocidade linear, pessoal. Agora eu V, hein? Nas unidades também no sistema internacional. Você tem dois caminhos para seguir. Olha aqui, ó. Você pode usar essa equação azulzinha, vi 2 pirralhos no telhado, ou você pode usar vi uma bundinha rebolando, ok? Qualquer uma das duas formuletas vai dar certo. Por quê? Porque olha essa primeira que está em azul. Você tem o raio, aliás, você tem que descobrir o raio, né? E você tem o período. Você tem o ômega e você descobre o raio pelo enunciado, ok? Então vamos avançar aqui para o enunciado. Qualquer uma daquelas duas fórmulas está certa, ok?
Só que você precisa, pelo enunciado, descobrir qual é o raio da London Eye. Quero ver quem vai conseguir fazer esse. Vamos lá, mais 2 minutinhos para você tentar fazer. Não desiste, fica firme e vai dar certo. Vamos lá. Já tenho respostas aqui, deixa eu ver como está. Você ainda tem tempo para fazer, tá bom? Pessoal, deixa o pi como 3, substitui o pi como 3. Rodrigo, o que você mandou do raio tá certinho, viu? Parabéns. Cauã, certinho, parabéns. Nédio, o valor tá certo, tá bom? Só coloca a unidade, tá? Mas tá certo o que você pensou, parabéns. Mais um tempinho aí para a galera batalhar com o exercício. Vamos lá. Mais respostas aqui no chat, deixa eu ver. O seu raio tá certo, tá bom, Nicolas? Só que se você usar esse valor que você colocou aí, vai dar um valor aproximado, né? Porque ele é uma dízima. Então eu acho melhor você usar a fração. Aí vai dar um valor exato, tá bom? A sua unidade está certa, que você colocou. Parabéns, tá bom? O pessoal tá conseguindo aí sacar a ideia, pegou a ideia do raio, que está disfarçado aqui no enunciado. Pessoal, não é por nada não, mas se a gente tivesse no bimestre normal, né? Nas aulas normais, eu colocaria uma questão dessa na prova, hein? Desse jeitinho que tá aqui, uma questão pique-prova. Pique-prova, tá? Um minutinho para a gente encerrar, então. Vamos lá? Vitor, eu acho que tem um detalhezinho da sua que não está batendo, tá? Dá uma conferidinha aí nos valores que você substituiu, tá? A gente já vai corrigir, ó. Vamos corrigir então, pessoal, que já vai dar o nosso horário aqui de aula. Aliás, já passou, né? Item A já fizemos, item B já fizemos, item C já fizemos, olha o item D. Então, aqui, ó. Velocidade linear, pessoal, é a variação do espaço no tempo, é o nosso amigo Vzão, né? Pessoal, tem duas fórmulas que a gente viu que dá para utilizar. Vi dois pirralhos no telhado e vi uma bundinha rebolando. Só que nas duas a gente precisa descobrir o raio da London Eye. E o exercício não me deu isso, mas ele me deu uma outra coisa. Olha aqui, ó. Possui aproximadamente 150 metros de altura. Pessoal, desenha aqui a London Eye. Ó que bonita a minha, ó, ó. Que isso, hein? Que talento que você tem, professor. Meu Deus do céu. Pessoal, olha a altura aqui da London Eye. É esse carinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Concorda que isso é altura? Sim ou não? 150 metros. Pessoal, só que tem um negócio, né? A altura de um círculo também é conhecido como diâmetro, né? Olha aqui, ó. Do centro até a borda e do centro até a borda. Tá vendo, ó? Do centro até a beirada aqui tem um raio, do centro até a outra beirada tem um outro raio. Pegou a ideia? Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Dois raios, raio mais raio,
Isso é igual a 150, certo? E aí você isola aqui o seu raio. O 2 que está multiplicando, você passa ele dividindo. 150 dividido por 2, 75. Olha que bonito. Este é o raio aproximado da London Eye, que a gente retirou da informação da altura. Pegou a ideia? Interpretação denunciada, hein, pessoal? Com cuidado, hein? Vamos avançar e vamos terminar? Aqui, ó. Então, você tem as duas equações. As duas vão dar certo, tá bom, pessoal? Porque você tem os dados, né? Você tem o raio, tem o período, tem o raio e tem o ômega. Tanto faz, tá bom? Eu usei o vi uma bundinha rebolando, tá bom? Mas se você fez o vi 2 pirralho no telhado, também vai dar certo. Prometo para você, tá bom? Então, olha aqui. Se a altura é 150 metros, a gente chegou junto lá no outro slide, que o raio é 75, ok? Então, eu substituí no vi uma bundinha rebolando. O ômega, pessoal, a gente calculou aqui no item C. Olha aqui a fraçãozinha, ó. 1 sobre 300, que está aqui, ó. Copiei aqui embaixo. Tá vendo? E o raio, pessoal, 75. Tá bom? Aí, pessoal, multiplicar a fração é moleza, é roubar doce de criança. Multiplica os números de cima e depois multiplica os números de baixo. Tá bom? Olha como vai ficar. 1 vezes 75, 75. E embaixo tem o número 300. Então, a sua fração ficou como? Ficou 75 dividido por 300. De novo, pessoal, não está errado, né? Mas dá para simplificar. Se você for simplificando, dá para fazer por 3, por 5, várias vezes. Dá para fazer por 75, né? Que é o número máximo que dá para dividir. Se você dividir por 75 em cima e embaixo, você chega nessa fração que está aqui, ó, que é o 1 quarto, 1 sobre 4. 75 dividido por 75 dá 1 e 300 dividido por 75 dá 4. Então, deixar 1 sobre 4 ou 0,25 é a mesma coisa, né? 1 dividido por 4 é 0,25. Esse dá para fazer a continha com vírgula, porque dá um valor exato, né? As outras frações davam dízimas periódicas, aí você não precisa esquentar a cabeça, tá bom? Então, 0,25, o quê? Qual é a unidade? Se é espaço no tempo, unidade é metros por segundo. Resposta final. Percebe, pessoal, que é bem devagarzinho, né? Está mexendo 25 centímetros por segundo, né? Um negócio daquele tamanho lá vai girar realmente bem devagarzinho, para o pessoal não ficar tonto lá dentro, né? Sistema internacional é metros por segundo. Essa é a resposta final do exercício. Ok, pessoal? Beleza? Tranquilo? Fechamos então, tá bom? Esses exercícios, pessoal, eu vou liberar para vocês o slide, tá? Na aula, e vocês vão ter a aula gravada aí para conseguir acompanhar o passo a passo e treinar outros exercícios parecidos aí que eu já pedi para vocês fazerem da apostila, tá bom? Semana que vem a gente corrige aqueles dos ponteiros lá do relógio e treina outros aí também importantes para vocês, tá bom? Ainda hoje eu libero lá o link da aula sem falta. Belezinha, galerinha? Beijo no coração de vocês, obrigado pela participação aí. Qualquer coisa, manda um e-mail, a gente permanece conversando e tirando as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus e se agasalhem que tá frio, hein?